Farmacoterapia do parto. A farmacoterapia do parto se trata de um conjunto de técnicas farmacológicas recomendadas para a indução do parto, demonstrando boa eficácia aplicada a uma menor dose admissível e baixa ocorrência de efeitos adversos. O uso de medicamentos no período do parto merece uma atenção especial, devido aos potenciais riscos quanto ao feto no momento do nascimento, por princípio diminuindo os riscos para a mãe e o feto por seu uso indevido. O parto é uma ocasião única, dado que a exposição de um afeta dois organismos. Nem todos os fármacos maternos atravessam a placenta e adentram o feto. Alguns dos fármacos que atravessam a placenta possuem um efeito tóxico, direto ou efeito teratogênico. Os que não atravessam podem ainda prejudicar o feto ao constringir os vasos placentários e dessa forma comprometer as trocas gasosas e de nutrientes, ao produzir hipertonia uterina grave, resultando em uma lesão anóxica e ainda causar alteração na fisiologia materna, ocasionando em uma hipotensão. Os efeitos sobre a mulher e o feto dependem do fármaco ou da substância da paciente, da época da exposição durante a gestação, da frequência e da dose total das consequências farmacológicas e toxicológicas diversas. O efeito de um fármaco sobre o feto, em geral, é determinado pela idade fetal na exposição, permeabilidade placentária, fatores maternos, potência e dosagem do fármaco. A indução do trabalho de parto na presença do feto é indicada em diversas situações clínicas, desde gestações prolongadas, rupturas prematuras das membranas, diabetes e restrição do crescimento fetal. O medicamento ocitocina é administrado para promover a contração uterina durante o parto normal, quando o corpo da mulher não produz o hormônio em quantidade suficiente ou para estimular a sua produção. A ocitocina é um método de indução usado com maior frequência em todo o mundo. Embora esse método seja eficaz e seguro para dar início às contrações uterinas, o seu sucesso depende das condições do colo. No caso de pacientes com colo imaturo, podem ser aplicados agentes com a finalidade de se obter o amadurecimento cervical, para em seguida iniciar-se o uso da ocitocina. Possui uma resposta bastante influenciada pelo número de partos já realizados, idade gestacional, ruptura das membranas e apresentação fetal. Possui melhor efeito nas últimas semanas da gestação devido à maior concentração de receptores no mioitério e melhor ação após dado início ao trabalho de parto. A indução do parto com prostaglandinas é vantajosa, pois promove um amadurecimento cervical e induz contrailidade miometrial. A prostaglandina via vaginal tem um papel importante nas alterações dos complexos bioquímicos e estruturais envolvidos na manutenção cervical. A maturação cervical promove um relaxamento marcante das fibras musculares lisas do colo uterino, cuja maturação deve ser transformada de uma estrutura rígida para uma configuração suave e dilatada que permita a passagem do feto pelo canal de parto. Este processo envolve a ativação de enzimas colagenases responsáveis pela quebra do colágeno. O misoprostol é uma prostaglandina sintética comumente utilizado tanto para o amadurecimento como para a indução do parto, além de ser utilizado também na indução do aborto legal, no esvaziamento do útero por morte embrionária ou do feto, no amolecimento do útero antes do aborto cirúrgico e em caso de sangramento uterino no pós-parto. O misoprostol é administrado por via vaginal, porém possui outras formas de administração. A exemplo de comprimidos, sejam eles oral, sublingual, bucal, retal, dentre outros. Embora a via de administração mais recomendada pelas diretrizes de Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia continue sendo a vaginal.
Com relação aos medicamentos utilizados para analgesia de parto, ou seja, o alívio das dores das contrações durante o parto, sem limitar os movimentos da mulher, o tipo mais utilizado e mais indicado para o trabalho de parto será a anestesia regional ou espinhal. A anestesia espinhal pode ser peridural ou raquianestesia. A peridural é mais utilizada em partos normais. A aplicação é feita nas costas, utilizando uma seringa especial para achar corretamente o espaço peridural entre uma contração e outra. É utilizada uma dose baixa e cerca de 15 minutos após a aplicação, a paciente deixa de sentir dores, porém continua tendo contrações. O efeito dura cerca de 3 horas e, se necessário, pode ser feita a reaplicação. Já a raquidiana, que é utilizada mais comumente em partos cesáreos, podendo também ser utilizada em partos normais, é aplicada em quantidade reduzida e em uma única dose, tendo um efeito imediato, intenso e de longa duração. Este tipo de anestesia pode gerar algumas complicações, como bradicardia, hipotensão arterial, dificuldade para respirar e dor de cabeça intensa. O anestésico é aplicado por meio de uma injeção na coluna vertebral, preferencialmente com o paciente sentado. O anestesista vai examinar a coluna e localizar o melhor espaço entre as vértebras para conseguir atingir e perfurar a membrana dura mater, utilizando uma agulha de pequeno calibre. A substância anestésica irá atingir o líquor e, por meio dele, o medicamento é disseminado para o tronco de nervos que controlam as partes do corpo que devem ser insensibilizadas.